Bom, queridos, vamos lá para uma aula referente aos vertebrados aí. Nós vamos falar então sobre as aves. Bom, então a gente tem que levar em consideração que dentre os vertebrados, depois que a gente falou de peixes, de anfíbios e de répteis, a gente vai entrar nesse grupo maravilhoso então, que seriam as aves. Bom, é necessário que a gente entenda que esses animais são diferenciados no que diz respeito aos répteis, por exemplo, pela principal característica de serem animais endotérmicos e homeotérmicos, que são, na verdade, são sinônimos. Isso significa simplesmente o seguinte: eles são animais que conseguem manter a temperatura constante, a temperatura interna constante. Lembrando que a temperatura é em torno de 40 graus devido à energia liberada das relações internas, das reações metabólicas internas, né? Agora, essa seria provavelmente uma das melhores apomorfias ou novidade evolutiva que esse grupo tem. Mas a gente leva em consideração também que é um animal que tem bico sem dentição, e o bico vai variar de acordo com a alimentação desse grupo de animais. E vai deixar, o fato de não ter dentes é para deixar o corpo, inclusive, mais leve, né? Tudo vai ter uma contribuição muito bacana para o voo. Estruturas que vão ser chamadas de sacos aéreos, que são prolongamentos, não sei se eu posso dizer assim, dos pulmões, que contribuiriam para a leveza e para mecanismos de troca gasosa ou hematose. Só que aí, dentre as características gerais, nós ainda podemos destacar o seguinte: ossos pneumáticos são ossos ocos, que eles vão diminuir, inclusive, a densidade dessas aves e vão facilitar muito o voo. A glândula uropigiana, que ela vai estar na parte mais caudal dessa ave e produz um óleo que é um óleo do tipo impermeabilizante. E o osso externo, lembrando que o externo que nós temos é esse osso aqui, ó, esse externo em forma de que externo é onde se inserem as costelas. O externo das aves, e aí a gente vai perceber que as aves que voam, elas têm um externo aí então em forma de quilha, para facilitar um pouquinho essa questão do voo. Aí a gente leva em consideração mais uma coisa importante, uma musculatura peitoral bastante desenvolvida, né, e esses ossos ocos, as penas, isso tudo vai contribuir muito para que essas aves possam então voar. Mas dentre as características relacionadas ao voo, novidades evolutivas, apomorfias que a gente vai ter relacionadas ao voo, a gente tem os membros anteriores desses animais transformados em asas, a presença de penas que não funcionam, detalhe, só para o voo. Ela também vai ser responsável pelo isolamento de temperatura, proteção contra choques mecânicos e é principalmente um atrativo sexual, né? Um atrativo sexual. Bom, aí, se a gente for pensar em sistemas desses animais, em uma aula que eu vou gravar para vocês, eu vou mostrar de novo a anatomia comparada entre esses animais, de peixes a mamíferos e como que é o sistema digestório. Detalhe, um sistema digestório completo, com boca, mas não termina em ânus, termina em cloaca, que é um local por onde saem os excretas e saem fezes, tudo junto. E aí é o local também por onde sai o sêmen. Então todos os sistemas estão conectados e saem pelo mesmo lugar. Boca e cloaca. Só que o interessante aqui é que ao longo do tubo digestório ele vai ter duas estruturas importantes. Uma delas é o papo, que umedece, hidrata e armazena o alimento. Um proventrículo, onde vai ser a estrutura, é como se fosse o estômago químico dessa ave, e a gente vai encontrar nessa ave também a moela, que vai fazer o papel dos dentes. Algumas aves, inclusive, se alimentam de pequenas pedras para aumentar a possibilidade de trituração, inclusive, desse alimento. Quanto ao sistema respiratório, olha que bacana, sistema respiratório pulmonar. Queridos, réptil já tinha sistema respiratório pulmonar. Réptil já tinha um sistema digestório do tipo completo, também com boca e terminando em cloaca. Sistema respiratório pulmonar
significou para esses indivíduos a possibilidade de habitar o ambiente terrestre de uma forma muito mais eficaz, pegando o oxigênio atmosférico. Só que no caso desse animal, ao longo do tubo respiratório, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de seringe, que é a estrutura responsável pelo canto das aves, né? E os sacos aéreos, que permitem que essas aves tenham um mecanismo mais eficiente de troca gasosa. Vamos supor que ela esteja num ambiente muito alto, ela consegue armazenar esse oxigênio aí, e tendo em vista que lá tem uma menor concentração, ela consegue utilizar melhor esse oxigênio. Quanto ao sistema circulatório, é legal que a gente pense que ave e mamífero, eles tiveram a condição de se estruturarem melhor no nosso planeta, tendo em vista que eles têm uma circulação fechada. Presente em quem? Circulação fechada. Em anelídeos, que são os indivíduos lá invertebrados, anelídeos, aves e mamíferos. Um coração tetracavitário vai ter também um réptil crocodiliano. Só que o detalhe é que esse coração tetracavitário, ele tem ainda uma perfuraçãozinha, que é o forame de Panisa, que ainda não permite que haja uma pequena mistura de sangue. Então, fechada porque só circula em vasos, dupla porque passa 2 vezes pelo coração e completa porque não tem mistura de sangue arterial e venoso. Coração do tipo tetracavitário. O interessante do sistema excretor de aves é pensarmos o seguinte. Bom, um par de rins. Rins mais organizados. Rins metanéfricos. A excreta principal é o ácido úrico. Esse ácido úrico, ele é característico então de aves e de répteis. Ele vai ser um dos fatores que permitiu que esses indivíduos conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Ele não tem livros que às vezes a gente vê assim escrito, né? É uma substância atóxica, ou seja, sem toxicidade. Não, é melhor a gente falar assim. Ela tem pouquíssima toxicidade e não necessita da água para ser eliminada, né? Então, esses animais também não têm bexiga. A bexiga pesaria esse animal caso ele queira e precise, na verdade, né, de voar. Sistema nervoso já começa a ser mais desenvolvido do que em outros animais, mas nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase para o cerebelo, que é uma estrutura muito importante no que diz respeito ao equilíbrio. A visão e a audição bastante desenvolvidas, e os olhos têm uma membrana nictante que lubrifica e limpa esses olhos quase a todo momento. Bacana. E aí a gente precisa te falar então da reprodução desses animais. A reprodução desses animais é uma reprodução do tipo com fecundação interna, fecundação interna e cruzada, um desenvolvimento direto, não tem fase larval, por mais que esses indivíduos sejam ovíparos e botem ovos. As penas vão servir aí de estruturas que vão, além de fazer a função de voar, isolante de temperatura, atrair a fêmea durante o processo de reprodução. E aí, não vamos precisar de ficar preocupado, por exemplo, eu vou ter que saber as ordens das aves. Não, o máximo que a gente tem que tentar identificar é as aves sendo diferenciadas em 2 grupos. Ratitas, que não voam, e as carinatas, que são aves que voam. Né? A gente pode destacar aqui dentre as ratitas pinguim, ema, avestruz, e as outras aves, que seriam as aves que voam. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos, a gente vai passar por essas aves, né? Então, dentre as ratitas, avestruz, ema, e dentre as outras aves, as carinatas, a gente tem aí águia, gavião, araras, né? Olha que linda essa arara aqui. A coruja, e nós temos aqui também o flamingo. E aí, queridos, eu coloquei para vocês aqui uma coisa que eu queria que vocês até valorizassem o que o Titio fez, porque dentre das atividades, em uma das especializações que eu fiz, eu tive que montar junto com os colegas um cordel. E
nós, do nosso grupo, e aí eu escrevi parte dele, um cordel para tirar a dúvida, que é a maior dúvida da humanidade, que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, queria que vocês ficassem atentos e vissem aí esse cordelzinho que eu fiz com muito carinho, quero passar para vocês. Então, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Uma dúvida que até a minha bisavó tinha. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Desde sempre, difícil responder a esse dilema, mas nós vamos tentar resolver esse problema. Contaremos sobre as aves uma pequena história que descreveu seu processo evolutivo e sua trajetória. Era uma vez, 150 milhões de anos atrás, o Archaeopteryx, um animal muito fugaz. Muito diferente das aves que hoje conhecemos, um elo perdido a quem nós agradecemos. Animal com 4 quilos, asas largas, dedos, dentes, garras, caudas ósseas, penas e bico. Uma confusão que, meu Deus, nem acredito. Viveram com os dinossauros no período Jurássico. Cérebro grande, ótima visão, um animal fantástico. Tinha um voo diferente, pulos e saltos nem tão suaves. E foi a partir desse animal diferente que surgiram as aves. As aves, vistas por Darwin em Galápagos, cada tipo em uma ilha. Seres normalmente bípedes, penas e externo em forma de quilha. Corpo com várias adaptações que permitiram o voo. Algumas chegam a alturas incríveis de dar enjoo. Sacos aéreos, pulmões alveolares e ossos ocos, sem bexigas e dentes. Para voar, não passam sufoco. As penas também são estruturas importantes no processo. Evoluíram da escama dos dinossauros e até hoje fazem sucesso. Pois os machos têm penas coloridas e chamativas. As fêmeas são cortejadas e é ele quem toma a iniciativa. Na reprodução, depois do cortejo, ocorre o acasalamento. Macho e fêmea se unem num lindo movimento. Caso a fecundação ocorra, do ovo nasce um pintinho. Mas se ela não ocorre, não acontece, o ovo sai pelo mesmo caminho. Assim como ocorria na vida de seus ancestrais, que também punham ovos como tantos outros animais. O ovo já existia aqui, nos répteis, e as galinhas aparecem aqui. Então, para responder a nossa pergunta inicial, contamos a história das aves, um grupo sensacional. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo, é claro, porque o dinossauro já tinha. Espero que tenham gostado. Beijo do gordo, que Deus os abençoe e vos guarde.